pessoal, espero encontrá-los bem. Hoje o papo nosso vai ser sobre postura e respiração, que são os alicerces do trabalho que eu realizo com a biocibernética. É interessante pensar que postura e respiração podem ser sinônimos, né? Se a gente pensar, nós não vamos encontrar alguém que tem uma má postura com uma boa respiração e vice-versa, alguém que tem uma má respiração com uma boa postura. Quando a gente se refere à palavra postura, eu já falei isso em outros vídeos, eu estou me referindo a uma postura diante da vida. A postura física, ela faz parte desse eixo postural que representa a vida de um ser humano, mas ela não é a única. O nosso corpo, a nossa postura física, o corpo nos dá a possibilidade de relação com o mundo. E ele é construído ao longo do nosso desenvolvimento, nosso amadurecimento e o nosso desenvolvimento. Portanto, a nossa morfologia, a nossa postura morfológica, ela tem uma ligação direta de como nós fomos amadurecendo em todos esses aspectos que eu citei. A boca, ela cumpre um papel importante, como já foi dito várias vezes, porque é nela que está refletida esse desenvolvimento postural pleno. Então, quando a gente nasce, a gente tem um corpo ainda frágil e a gente demora um tempo para desenvolver o corpo plenamente. E é exatamente o mesmo tempo que nós demoramos para desenvolver esse corpo plenamente, crescer plenamente, também é esse mesmo tempo que a gente demora, né, para amadurecer emocionalmente e mentalmente. É quase como a gente podia afirmar que o caráter humano está ligado à nossa morfologia. Eu gosto de brincar com as palavras, e a palavra caráter, se a gente olhar para ela bem sim, de uma maneira muito simples, nós vamos perceber que a palavra é que cara que eu tenho, caráter. E a nossa maneira de caracterizar as nossas ações na vida dependem exclusivamente de como foi construído essa condição postural. Então, o campo de visão do ser humano ele tem uma relação direta com a condição morfológica dele e como ele caracteriza as ações dele. E a respiração é o elo de ligação entre nós e o mundo. É através dela que a gente tem vitalidade, né? Se nós não respirarmos, nós não nos mantemos nem em pé, né? As duas coisas que nos mantêm numa posição ereta, verticalizada, bípede, é o fato de nós respirarmos e o fato de nós termos consciência. Então, se a gente perder também a consciência, eu não consigo me manter verticalizado. E se eu parar de respirar, também. Então, a respiração está intimamente ligada com a postura, porque é a respiração que mantém a sustentação corporal para que a gente tenha uma possibilidade de poder expressar todo o potencial humano que tem em nós. Quando, por alguns motivos, esse processo de crescimento e amadurecimento da postura não for respeitado, nós vamos ter alterações físicas, posturais, vamos ter alterações mentais e emocionais e vamos ter alterações bucais, pois a boca, ela reflete esse processo. E nela, na boca, a gente tem o espaço vazio da boca é ocupado pela nossa língua. E quando esse espaço, por conta desse desrespeito ao nosso desenvolvimento, é atrofiado, ele é impedido de se desenvolver completamente, essa língua dentro dessa boca também fica com o espaço comprometido. Consequentemente, com o espaço comprometido, a nossa condição respiratória fica comprometida. A nossa língua, ela sai de um ossinho que tem aqui que chama osso hioide, que está bem localizado bem aqui na região da glote e epiglote.
Então imagine, né, se a língua tem um espaço dentro da boca para ficar. Quando esse espaço é reduzido, essa língua não cabendo dentro da boca, ela normalmente posterioriza, ela vai um pouquinho para trás e esse ossinho ele funciona aqui como uma válvula. Então ele impede a passagem correta da respiração correta pelo nariz. E isso começa a causar vários distúrbios na vida dessa pessoa, pois ela acaba tendo que ter uma respiração mista, uma respiração bucal, não respira pelo nariz, que é uma característica exclusivamente humana, a respiração nasal, ela que nos dá a sustentação funcional plena, e para eu ter uma respiração adequada nasal, eu tenho que ter esse espaço interno de boca, onde a língua está plenamente desenvolvido. Porém, como falei, se nós pensarmos apenas nessa questão física do espaço bucal, seria fácil pensarmos que a solução seria expandirmos essa arcada. E de fato é um trabalho que deve ser feito. Porém, concomitantemente a isto, a pessoa precisa expandir a consciência dela, pois aquele espaço onde a língua ocupa é o espaço que ela conseguiu criar dentro de si no desenvolvimento dessa postura humana mais plena. O ser humano, ele é um verbo vivo, né? Na religião católica, inclusive isso é falado, né? Numa frase que eu acho que todos conhecem, que está no Gênesis. A frase é a seguinte: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e ele se fez carne à sua imagem e semelhança. Isso nos torna um verbo vivo. O que significa ser um verbo vivo? Significa ser uma ação viva. Verbo significa ação. E a vida é um aprimoramento verbal, é um aprimoramento desses verbos. Então, quando nascemos, a gente conjuga poucos verbos. E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai aprimorando a conjugação desses verbos. Então, quando nasce, a gente respira, a gente dorme, a gente chora, a gente mama, a gente urina, defeca. E basicamente passamos quase que 6 meses desenvolvendo esses aspectos iniciais da vida. Aos 6 meses nós sentamos, o ser humano consegue ficar sentado, pois a cabeça ocupa um local no espaço. Depois mais 6 meses para ele rolar, rastejar, engatinhar até ele andar. Ele anda, ele começa a falar monossílabos. Os primeiros 7 anos de vida do ser humano é praticamente dedicado a ele desenvolver essa parte neurosensorial dele. Essa primeira infância é a base de sustentação do sonho humano, do querer humano, e tudo vai nos afetando. Isso vai construindo uma postura através de valores, através da possibilidade da execução. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essa conjugação verbal ela continua durante a vida inteira. E os potenciais dessas conjugações verbais, eles vão poder ser expressos plenamente se a gente for respeitando o processo. Então, quando eu falo de expandir a consciência, é expandir a consciência de quais são os limites que me mantêm numa condição postural, que não me permite a plena conjugação de todos esses verbos. Respirar é um verbo, falar é outro verbo, se expressar é outro verbo, sentir é outro verbo, refletir é outro verbo, né? Romantizar, decidir, pensar, ter consciência, conscientizar-se, né? Digerir, enfim, vários verbos. Quando a gente tem uma condição respiratória e postural limitada por um crescimento que não respeitou os processos plenos, todas essas conjugações elas ficam limitadas a uma condição pequena. Por exemplo, eu ando, né? Então o ser humano ele demora 1 ano inteiro para desenvolver o andar, a bipedalação. E nós praticamente dedicamos esse primeiro ano de vida a conquistar esse espaço, né? Então, e hoje a gente levanta, anda, a gente nem sabe o que a gente usa para fazer isso, a gente simplesmente faz, não é?
Mas e quando eu olho um ser humano andando, quando eu me observo andando, muitas vezes eu só consigo fazer uma observação do quanto eu ando. Se eu ando muito, se eu ando pouco, se eu ando rápido, se eu ando devagar. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu sou indagado pelas pessoas e que me perguntam: quais são os passos da sua vida? Para onde você está querendo ir? Esse andar, para onde eu estou querendo ir, ele também tem uma relação direta de como foi o desenvolvimento desse andar físico. Então, uma criança, um ser humano que não teve a possibilidade de cumprir as etapas, ele vai chegar a uma determinada idade, que é por volta de 1 ano, e vai andar. Porém, quando eu olho ele andando, eu não tenho muita noção do quanto que esse andar foi prejudicado. Isso vai ser refletido em outras coisas, e assim por diante. Então, quando nós trabalhamos buscando expandir a condição bucal, para que se ganhe uma possibilidade de espaço para essa língua, para que a gente restaure a capacidade dela espacial e do reflexo pleno da deglutição, a gente libera uma possibilidade respiratória e isso dá uma sustentação, sustenta as nossas ações para que a partir disto eu possa então ter uma ação concreta nas posturas que eu tenho diante da vida. E isso é o verdadeiro trabalho de reprogramação de uma biologia, uma reprogramação postural plena, uma reprogramação da vida. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje é uma reflexão do quanto essas duas, postura e respiração, estão interligadas e o quanto isso é importante para a nossa vida. Sem respirar, nós não sustentamos a vida. E respirar, como eu já postei aqui por algumas vezes, falei inclusive isso e falo isso sempre, respirar não é um ato de troca gasosa apenas. Respirar é quando a gente consegue expirar no mundo aquilo que me inspirou. Então, esse processo de inspiração e expiração é que representa a plena respiração. Respirar é manter o fogo interno aceso, é manter a possibilidade do pleno desenvolvimento da condição humana. Então é isso, meus queridos. Eu espero ter trazido algo para vocês refletirem e pretendo, aos poucos, ir colocando outras reflexões para que a gente juntos possa ir compreendendo o que é a beleza do mistério humano. Ok? Então, um abraço e até breve.